Boa tarde, Pati. O pessoal tá entrando, Vera, Chiquinho, Elcio. Boa tarde, Elcio. Vera, sempre presente nas nossas lives, Vera, assim mesmo. Tem que ser, né, Vera? Senão a gente não se mantém de pé. Mônica. Esperar uns minutinhos pra gente começar os nossos avisos. Andréia, boa tarde, minha linda. Saudades. Mônica também. Cidinha. Já dá pra gente começar com os avisos, né? Bem, os avisos dessa semana são os seguintes. A gente, como vocês já devem ter ouvido aqui nas lives, nós lançamos uma campanha chamada Minha Urna Faz o Bem. Essa campanha se refere à arrecadação que nós conseguimos para o nosso lar em virtude da digitação das notinhas fiscais. Vocês lembram quando a gente entrava no Caminho da Luz? Do nosso lado esquerdo tinha uma pequena urna. E lá a gente já chegava, tirava da bolsa ou do bolso as notinhas e já colocava ali dentro. Lembra disso? Então, agora a gente infelizmente não tem essa possibilidade. Mas esta campanha, ela nos ajuda também a arrecadar notinhas para que as notinhas gerem receitas para a gente. Assim, vocês poderão conversar com o síndico do prédio, se morar em prédio, conversar com o pessoal do comércio que vocês frequentam, com amigos, com parentes, e colocar uma caixinha ou uma sacolinha para que as pessoas se sensibilizem e comecem a depositar ali as suas notinhas fiscais. Essas notinhas, elas deverão ser entregues quando completar uma quantidade razoável no saquinho, de segunda a sexta-feira, na Rua Managé 78, que é a sede do nosso lar, das 10 às 14 horas. Agora, se você conseguiu muito mais que isso, conseguiu, por exemplo, 10 sacolas, 10 caixinhas, então a gente vai pedir para alguém ir passar lá e pegar para vocês, retirar as notinhas. Se acontecer isso, vocês entrem em contato com o corporativo do nosso lar, que é o 99486-4879. 99486-4879. Aí um detalhe importante, que eu não tinha falado. Só vale a notinha do mês. São 30 dias de validade para a notinha, tá? Se passou dessa validade, a notinha não tem mais valor pra gente, tá bom? Contamos com todos vocês. Agora, um outro aviso muito importante. Todo mundo que frequenta o Caminho da Luz, trabalha, ou é aluno, ou é assistido, ou só vai assistir a palestra, deve se lembrar que todo mês de agosto nós temos um encontro espírita. Já faz 8 anos que isso vem se repetindo e este é o 9º ano do encontro espírita. Este ano não poderia deixar de haver um encontro espírita, só que ele vai ser num formato um pouco diferente. Ao invés de irmos todos lá para o Caminho da Luz fisicamente, o Caminho da Luz virá até a nossa casa, porque o evento vai ser online. Esse evento vai ser no dia 23, no próximo domingo, das 14 às 17 horas. Ele vai ser pelo YouTube, não vai ser pelo Instagram como são as lives, tá? Então, vocês devem se inscrever no canal do YouTube e quando a gente se inscreve, aparece um sininho. Vocês clicam no sininho que vão receber as notificações das publicações do A Caminho da Luz. Esse encontro, ele não é porque ele não vai ser presencial que ele vai ser menos sensacional. Não tenho a menor dúvida. Nós vamos iniciar com o Maurício Bisioli, esse nosso companheiro da casa, esse trabalhador, companheiro nosso, que tem uma voz belíssima. Ele vai fazer a parte musical. O Maurício é palestrante motivacional e também é músico. Após isso, após a apresentação do Maurício, nós vamos ter a palestra com a Ercília Zilli. Ercília Zilli é psicóloga, é mestre em ciências da religião, é fundadora e presidente da ABRAP,
que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e ela é comentarista do Jornal Boa Nova, Jornal Nova Era, da Rádio Boa Nova. Ela vai falar sobre o Evangelho Sem Fronteiras. Olha que adequado, né, para a época que nós estamos vivendo. Vai ser muito bom. E, para finalizar esse evento, para fechar com chave de ouro, nós teremos o coral Vozes do Caminho. Lembra aquele coral que tem 80 pessoas, que todo mundo se reúne, tem pessoas idosas, criancinhas pequenas de 4, 5 anos, jovens, todo mundo misturado, cantando alegremente, cantando com o corpo e com a voz, não é? É um coral belíssimo. A Lúcia, que é a minha xará, que é a maestrina do coral, ela coordena tudo isso e nós vamos ter temos a certeza de que vai ser realmente muito, muito, muito bom. Então contamos com todos vocês no domingo, repetindo, domingo agora, dia 23, 14 horas, pelo canal do YouTube, tá? Não há necessidade de fazer inscrição para o evento é livre, porém, é interessante vocês se inscreverem no canal e ativarem, como nós dissemos lá, o sininho para a gente receber as notificações, tá bom? Então tá. Agora eu vou chamar uma pessoa muito querida, que eu estou com muitas saudades, para que ela faça a prece pra gente. Depois que eu chamá-la, vou pôr a música. Vamos lá. Vamos ver. Calma, Lúcia, calma. Dá um alôzinho pra mim, amor. Querida, me dá um alôzinho. Aí, já deu. Só um minuto. Calma que eu tô achando aqui. Muita calma. Eu tô falando calma pra mim, tá? Não é pra vocês. Achei. Já está conectando. Vamos aguardar um pouquinho. Aí. Boa tarde. Oi, Lúcia. Como Tudo vai, bem? Paula? Que bom te ver. Eu também falo mesmo, Lúcia. Fiquei muito Maravilha. feliz pelo convite, estar aqui com todo mundo também. É igual você falou, a gente está com saudade de todo mundo, né? Eu, Infelizmente não dá para ser presencial, mas estamos juntos virtualmente aí com todos os amigos juntos também. não é verdade? Ah, foi um grande prazer, é um grande prazer te receber, Paulinha. Agora eu vou colocar uma música. Assim que terminar, você entra com a prece, tá? Depois Tá eu vou bom, te desconectar e vou chamar a palestrante. E no final te tá chamo de bom, novo, Lúcia. tá bom? Então vamos lá. Calma aí. Ó Jesus, quero ir a você, dá-me forças que eu possa seguir o caminho que eu mesmo pedi, que hoje recebo a sorrir, dá-me amor pra poder repartir com aqueles que venham buscar, que a esperança nos faça sorrir na alegria de me encontrar. Que a esperança nos faça sorrir na alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso mestre e Senhor. Esta paz que encontrei em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço
Jesus a aventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe louvar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só a caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só a caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Com você, Paulinha. Bom, vamos serenando nossos corações e pensamentos, já tranquilizados por essa música tão linda que é o nosso hino que a Lúcia colocou. Nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita, e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicar em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Cristo presente em todos os atos da nossa existência. Esteja conosco Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, querida. Até mais. Eu vou te desconectar agora e conectar a Cíntia, tá bom? Até Tá mais bom. tarde. Beijo. Até. Vamos lá. Já está aqui. Deixa eu achar. Onde está você, menina? Achei. Muito bem, já achei, já está conectando. Oi, Olá, Lúcia. Cíntia, boa tarde, minha querida, como vai? Tudo bem? E você, Lúcia? Muito bem, graças a Deus. Então Muito tá bom te ver ótimo. aqui na live, muito bom mesmo, fico muito Ai, feliz. que bom. Eu também fico muito feliz, assim, de estar vendo você, né? Vendo todo mundo aí que a gente acaba vendo virtualmente aí, mas muito feliz de estar aqui, né? Fico, lógico, com o coraçãozinho meio apertado, assim, fica Todo mundo preocupado, mas fica, minha linda, não tem ninguém que não é fique. verdade, né? Mas se Deus quiser, a gente vai ser guiada pelos irmãos de luz aí e vamos Que você seja muito começando. intuída e que a live seja maravilhosa. Estamos aqui vibrando. Tá bom, se Deus quiser. A palavra é sua, fica com Deus. Tá bom, obrigada. Então, queria falar boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E também gostaria de agradecer a todos que estão aí presentes, né? Sempre prestigiando a nossa casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que bastante interessante, né? A gente sempre fala assim quando vai falar de um tema que a gente acha interessante. Se os laços se a reencarnação ela fortalece os laços de família. É uma pergunta, na verdade, né? Mas é para a gente refletir e pensar um pouquinho. Será que esses laços fortalecem ou não? Aí a gente começa dizendo para vocês o seguinte: são destruídos quando há o desencarne, né? A gente não tem nenhum tipo de ruptura e nem de corte quando isso acontece. Esses laços, na verdade, eles são fortalecidos e reforçados até durante toda a existência, né? Não importa o plano que nós estivermos, né? O importante é que a gente sinta e saiba disto com muita clareza, porque os nossos pensamentos é que nos ligam a tudo, né? Então, assim, na verdade,
a formação das famílias, né? A que família a gente vai pertencer, o que vai acontecer na nossa vida aqui no plano encarnado, ela não começa aqui no plano terreno, né? Ela começa lá no plano espiritual. Então há toda uma programação que acontece, toda uma organização que é muito bem feita com amparo espiritual, e aí quando a gente reencarna, quando a gente vem aqui para o plano terreno, a gente não tem essa lembrança, né? Porque afinal de contas a gente está vivendo num mundo de provas e de expiação, né? Então os espíritos, eles formam um grupo de famílias, né? Que eles vão ser entrelaçados pela afeição, né, pela simpatia e pela semelhança nas inclinações. Então isso geralmente, né, naturalmente, o que é mais esperado é que aconteça isso. Então a gente sempre vai estar próximo daqueles que são afins, né, daqueles que a gente tem afinidade. Por isso que a gente tem uma afinidade com a nossa família, né? Então assim, não que seja sempre assim, que a gente vai falar disso também, né? Mas a gente sempre tem essa questão da ligação próxima, da simpatia, né, dos espíritos que são simpáticos e são afins, e na verdade, a questão que, mesmo que a gente acredite na vida após a morte, mesmo que a gente acredite na vida no plano espiritual e na vida aqui, muitas vezes aquela saudade, aquele distanciamento temporário acaba muitas vezes mexendo com a gente, falando, será que é assim mesmo? Porque a gente não está lembrando de tudo que a gente tratou lá no plano espiritual, né? Mas, na verdade, a gente jamais vai se separar, né, desse grupo de espíritos afins que nós fazemos parte desde que nós estejamos na mesma sintonia. Então, quando a gente começa a falar disso, a gente fala de uma afeição. Existe um tipo de afeição que seria aquela afeição carnal, que é uma afeição que a gente cria aqui nesse plano terreno e que muitas vezes ela se encerra por aqui, né? Então a gente tem algum tipo de contato, tal, mas não é algo que é algo de uma família além, de uma família eterna. Mas, na verdade, a gente está falando de uma afeição espiritual, que são laços que nos ligam verdadeiramente às nossas almas e que vão além da destruição do corpo. Porque, na verdade, a gente está vivendo no plano material nesse momento, aqui na Terra, e a gente está vivendo, eu sempre digo, numa roupagem, né? Esse corpo que a gente tem é uma roupa. E aí o que vai acontecer? Quando a gente passa daqui para o plano espiritual, a gente vai continuar vivendo, simplesmente não mais com esse corpo. Então, se tem um ente querido nosso, ou alguém que já se foi antes de nós, ou que ainda fica e vai depois de nós no plano espiritual, significa que esses laços existentes, eles não vão deixar de existir, eles vão continuar existindo, né? E aí nós temos, quando a gente está aqui no plano terreno, né, conforme eu falei no início, que a gente tem assim, as simpatias, né, os espíritos que são simpáticos, né, a gente, e as antipatias. Então, às vezes, a gente tem muita afinidade com a maioria das pessoas que convivem com a gente, o nosso grupo de amigos que a gente escolhe, a nossa família, muitas vezes, tem pessoas que são extremamente ligadas, mas nós também temos alguns tipos de ligação que muitas vezes não são simpáticas, né? Que são um pouquinho antipáticas. E esses sentimentos de afinidade ou desentendimento podem ser, né, de outras vidas que a gente deixou algum desafeto, ou também alguma prova que nós aceitamos, né, que nós viemos passar nesse momento, né, para que a gente possa evoluir, possa melhorar. Então, Deus permite, né, que as famílias elas se encarnem tanto com espíritos simpáticos, que é a grande maioria, como tem às vezes aquele calinho no nosso sapato, né? Que às vezes a gente sempre tem uma diferença com alguém, né? Ou a gente sempre acha que o outro que tem uma diferença com a gente, né? Porque é mais fácil a gente achar que o outro que tem a diferença com a gente, né? E aí isso só acontece para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir, né? Então, na verdade, essas diferenças muitas vezes elas servem tanto para a gente evoluir e muitas vezes aquele outro irmãozinho que também está precisando de uma melhora, então ele acaba vindo junto com a gente para um resgate, algo que a gente combinou
no plano espiritual, né? Mas os laços de família, mais uma vez falando, eles não são destruídos com a reencarnação, né? Como eu já falei para vocês, eles se tornam muito fortes e, na verdade, os que a gente sempre amou, né, os que amaram a gente vai se reencontrar novamente em algum momento. Né? Muitas vezes não é no tempo que a gente quer, no momento que a gente quer, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai não, agora eu não vou aguentar mais, ai é muito difícil. Lógico que é, porque nós somos espíritos em aprendizado, espíritos errantes, que estamos num plano de provas e expiações, passando por tantas transformações, né? Então muitas vezes a gente ainda não consegue entender isso com tanta clareza e muito menos aceitar, né? Mas é importante a gente saber que não é porque um ente nosso querido, né, ou um ser muito próximo da gente, um familiar, ele desencarnou, que a gente nunca mais vai encontrar com ele. Pelo contrário, a gente sabe que num determinado momento a gente vai voltar a ter o contato com esse irmão novamente. Muitas vezes essas famílias, né, espirituais que estão juntas, ora, nós estamos aqui no plano terreno encarnados juntos, mas às vezes parte dela não está no plano terreno, né? Parte dela está no plano espiritual. E essa ligação, ela não deixa de acontecer por isso. Porque, como eu falei, os nossos pensamentos são o que nos unem a tudo, né? Então, assim, muitas vezes a gente está intercedendo por um irmão, fazendo uma prece, uma oração, um pensamento, e aquele irmão que está no mundo espiritual, que consegue ter uma visão diferente de nós que estamos encarnados nesse momento, ele está nos auxiliando, né? Está nos emanando muito amor, porque ele é um familiar nosso que neste momento não está vivendo junto conosco no plano terreno, ok? Então, na verdade, a nossa família, às vezes, a gente olha a família aqui do plano terreno que a gente tem e a gente acaba restringindo e pensando que é só isso. Mas é algo muito além disso, né? As famílias, muitas vezes, são, assim, extremamente grandes. E a gente acha que não, ai, meu Deus, eu só tenho... eu sou filho único, por exemplo. Né? Ou eu tenho só um irmão. Nossa, minha família é tão pequenininha, só que a gente esquece que isso é neste momento, né? E que a gente tem laços que são eternos. Não acontece muitas vezes da gente ter muita simpatia, muita proximidade com um amigo, muito mais às vezes até que um próprio familiar de sangue. Às vezes a gente conhece uma pessoa que durante toda a nossa vida convive com a gente muito mais até do que um familiar consanguíneo, né? Certamente nós temos um laço que não é um laço de sangue nesse momento, mas é um laço que ele já vem de muito tempo, né? E da mesma forma que existem pessoas que a gente conhece ao longo da vida, vai convivendo ao longo da vida e vai, como se diz, aumentando esses laços, né? A gente vai fortalecendo esses laços. Então, por isso que quando acontece muitas vezes uma perda, né? Não sei se exatamente, a gente costuma falar perda, né? Mas uma mudança de plano de algum ente querido nosso, muitas vezes a gente fala, eu perdi o meu irmão, eu perdi o meu filho, eu perdi o meu pai, perdi a minha mãe. Não, a gente se separou momentaneamente, porque na verdade nós continuamos com esse laço, com esse ser, só que é como se a gente fizesse uma viagem muito longa, né? E que mais longa do que uma viagem normal que a gente faça aqui no plano terreno, mas a gente vai continuar a ter esse laço, né? Essa ligação com esse irmão que não está vivendo mais no mesmo plano que a gente. Então, muitas vezes, qual que é o sentimento que a gente tem, né? Qual que é aquela vontade que vem, aquela tristeza, né? Não que isso não seja natural, porque naturalmente quando a gente fica longe de alguém que a gente gosta, a gente sente saudade, a gente tem aquela questão de passar o tempo, de ir entendendo, né, o momento do luto, tudo mais, mas quando a gente fica com muito medo disso e fica desesperado, a gente está aflorando, na verdade, o nosso egoísmo, né? A gente está deixando de ver e de entender que o plano que ficar sozinho. Então isso é uma coisa que só vai acontecer se for uma escolha de cada um de nós, né? Mas a gente sempre está buscando esses
pensamentos positivos, esses pensamentos que principalmente nesses momentos mais difíceis nos levem a se preocupar com isso, porque aqui, ó, para mim reconectou aqui agora, tá tudo bem aí? Tá ouvindo? Estava travado, mas agora destravou. Ah, tá. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba ficando muito triste mesmo. E isso é uma coisa natural, porque é uma coisa muito individual e pessoal de cada um, porque cada ser humano é único, né? A gente não é igual a ninguém. Mas é importante que a gente olhe para dentro de nós e que a gente perceba isso. E é neste momento que é importante nós lembrarmos de todos os ensinamentos que existem no Evangelho de Jesus e que nos mostram, nos provam, nos trazem através de todo o ensinamento que nós não vamos cortar nenhum tipo de laço com ninguém porque nós não estamos no mesmo plano neste momento. Tá bom? Então é importante a gente cuidar disso, pensar nisso, para que a gente não fique assim, muitas vezes, não que a gente não deva ficar triste quando a gente se despede de alguém por um longo período de tempo assim, né, que um desencarne ou acabar indo para outro plano, é uma coisa que, lógico que afeta a gente, mas é muito importante que a gente tenha fé e que a gente confie e saiba que nós vamos voltar a encontrar esse nosso familiar, né? Que o Evangelho, ele é bem claro, né? Que a gente não vai nascer uma única vez, né? Que a gente não vai viver uma única vez nesse plano. Serão muitas e muitas e muitas encarnações que nós precisamos passar para que nós possamos evoluir. E esses laços que são, vamos dizer assim, eternos, né? Esses laços muito que são fortalecidos, eles vão cada vez mais se fortalecendo, se aproximando, porque o que acontece? As relações desses seres, elas deixam de ser relações assim muito superficiais. Com a evolução, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Cada vez que esses seres vão sendo convivendo mais, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual, a gente acaba dando mais valor para as coisas que realmente têm valor, que são os sentimentos, que é a nossa evolução moral, junto com essa família espiritual que a gente tem. E aí a gente acaba, muitas vezes, não esquecendo, porque eu sempre digo que a gente está num mundo terreno, então é impossível a gente dizer, né? A partir de agora, então, só vou pensar na questão espiritual. A gente é encarnado, a gente precisa da matéria, a gente necessita disso ainda, senão a gente não estaria aqui. Mas a gente percebe que as coisas materiais, elas são menos importantes do que as coisas espirituais. Então, esses laços, muitas vezes, eles nos mostram que, mais importante do que tudo, eles vão nos ensinando, né, que a nossa evolução moral, ela realmente é o que nos importa. Porque a gente está aqui para aprender, dia a dia, momento a momento, instante a instante, né? E muitas vezes tem que acontecer alguma coisa que faça com que a gente pare e pense e veja, olha, opa, pera um pouquinho só, tem alguma coisa que eu preciso rever aí, repensar, entender e aprender, né? Porque tudo que a gente passa, gente, nada, absolutamente nada é por um acaso. A gente ouve isso o tempo todo, a gente sabe disso também. Mas quando a gente está passando, né, aí é que a gente fica assim, ai meu Deus, como é difícil, como é difícil. Mas aí que novamente eu digo, o que é importante? É nós relembrarmos que nós nunca estamos sozinhos, né? Então, assim, a proximidade que a gente tem com esses nossos irmãos de laços espirituais, ela não está restringida muitas vezes a nossos olhos, a coisas próximas da nossa visão material, mas às vezes tem um ente querido nosso que já foi um familiar que vibra tanto por nós, que está nos auxiliando lá do plano espiritual no momento que a gente muitas vezes está passando por uma dificuldade e a gente nem imagina isso.
né? Então, o amor que existe entre essas famílias é um amor que é incondicional, é um amor que ele supera todas as barreiras, que ele não vai estar preocupado com coisas pequenas que muitas vezes a gente dá importância, que a gente acaba brigando e se desentendendo por coisas materiais que a gente acaba vivendo nesse mundo, né? Então é bastante importante, pessoal, que a gente pare e pense, né? Cada situação que a gente está vivendo, muitas vezes, no nosso meio familiar, que muitas vezes a gente fala assim, é tão difícil, nossa, minha família é complicada, ou assim, mas será que é a minha família que é complicada? Ou será que sou eu, muitas vezes, que preciso rever algumas posturas? Né? Porque a gente ler o Evangelho de Jesus, a gente ver, ouvir o Evangelho, é uma coisa mais fácil do que a gente colocar ele em prática, né? Então, quando a gente coloca em prática aquilo que o Mestre nos ensinou, a gente coloca em prática aquilo que nós devemos realmente fazer, né? De acordo com os ensinamentos de Jesus, a gente percebe que as coisas ficam um pouco mais leves. Por mais difíceis que elas sejam, elas vão ficando mais leves, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um desafeto lá na minha família carnal, assim, material, que eu estou aqui no plano terreno, eu acabo entendendo que isso, de repente, é tanto para a minha evolução, quanto para a evolução desse outro ser que está, nesse momento, convivendo comigo como um irmão, um pai, uma mãe e tudo mais, né? Então, é importante a gente sempre entender por que é que nós estamos passando por isso, né? Para que é que nós estamos passando? Ter esse entendimento através dos ensinamentos que o Mestre nos deixou, né? Tantas coisas que a gente vê, tantas situações nos dias de hoje, diferentes, né? Às vezes a gente se pega em coisas tão pequenas, em coisas que a gente dá tanta importância, e agora, num momento desse, por exemplo, que a gente fala o tempo todo, né? Agora eu não posso encontrar fulano, agora eu não posso encontrar ciclano. Então, às vezes, aquele parente que a gente tem lá, que a gente tem uma diferencinha com ele, até dele a gente fica com saudade agora, porque simplesmente a gente não pode nem brigar com ele, né? E a gente sempre fala também que os maiores resgates que a gente tem, eles acontecem na nossa família próxima, né, gente? Então, esses laços são muito importantes, mas é importante que a gente aprenda com isso, porque aquele ser que a gente encontra, por exemplo, lá uma vez por ano, uma vez e nunca, né? A gente nunca vai ter muita diferença com ele, né? Porque a gente não está lá no dia a dia, ele nunca vai contrariar a gente muito, nunca vai criar muitos atritos conosco, né? Agora, quem a gente convive todos os dias, quando é um espírito simpático, afim, é muito mais fácil, né? Mas quando não, é importante que a gente saiba que isso é necessário para a nossa evolução, para a nossa melhora, para o nosso crescimento. Então, cabe a cada um de nós olhar para dentro de si e pensar qual é a melhor forma para que nós possamos fortalecer ainda mais esses laços que são fortalecidos quando acontece essa separação do desencarne, mas como é que a gente tem que fazer para viver com isso quando a gente está aqui, do lado do nosso irmão que não é afim, né? Porque senão fica muito fácil, né? Se a gente tivesse só irmãos afins, né? E só irmãos que a gente tem bastante ligação, tudo que fosse fácil, não seria um mundo de provas e expiação, né, gente? A gente estaria num mundo diferente já, né? Então, realmente, a nossa primeira escola é a família mesmo, como a nossa amiga Mônica colocou aí, né? Porque é onde começa tudo, né? E a gente, muitas vezes, acha que assim, tem que ser tudo perfeito. Não existe nada perfeito, gente. Nós não somos perfeitos, nós estamos em busca de uma melhora, em busca de uma perfeição bem distante de nós, mas basta cada um de nós olharmos para dentro de si e tentarmos fazer aquilo que a gente faz de uma forma que possa ser melhor. Em primeiro lugar, melhor para cada um de nós mesmos, né? E aí sempre olhando para o nosso próximo, com um olhar como se nós estivéssemos no lugar dele,
né? Porque senão a gente acaba achando que, não, eu estou fazendo o melhor. Nossa, ó, tem pessoas que são meus familiares há muitas encarnações, porque nós nos damos super bem. Nossa, minha mãe é maravilhosa comigo, eu nunca tive problemas com ela. Ah, mas o meu pai eu tenho certeza que eu vim me resgatar, porque, olha, eu só tenho problema com meu pai, porque meu pai é muito difícil, ele é uma pessoa assim, assada. Mas será que meu pai que é uma pessoa assim, assada? Ou será que sou eu, muitas vezes, que assumi essa responsabilidade lá no plano espiritual? E quando chega aqui, graças a Deus a gente tem o esquecimento, né? Senão como que a gente ia viver com todo mundo? E a gente acaba esquecendo disso e falha nessa prova, né? Então é bem importante que a gente pense que esses laços que nós temos com os nossos familiares, eles não se encerram aqui no mundo material, tá? Existem até várias teorias, várias crenças que dizem que acabou, você morreu, acabou tudo, então não tem mais nada. Mas nós estamos falando de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, né? Segundo o Evangelho que Jesus nos deixou através da doutrina espírita. Então, a gente está falando, né, nessa ligação, né, nesse contato, que não é algo que se encerre, algo que se acabe facilmente, né? A gente consegue ver, por exemplo, que tem pessoas no nosso dia a dia, na nossa convivência, que são pessoas como se fossem, assim, o nosso porto seguro, a nossa escora, vamos dizer assim, aquilo que segura a gente, que assim, por mais que a gente esteja com problemas, com dificuldades, com sofrimentos, a gente vai atrás de uma pessoa dessa, muitas vezes a gente busca um auxílio, e muitas vezes nós também somos esse porto seguro para outras pessoas da nossa família ou pessoas que convivem junto conosco há muito tempo e que têm proximidade. Porque quando eu estou falando dessa família, eu não estou falando só da família consanguínea, e nem da família que vive só dentro da mesma casa, mas de uma família que muitas vezes ela se expande aqui no plano terreno mesmo, e no plano espiritual, então, muito mais. Porque, afinal de contas, às vezes tem pessoas, né, vamos dizer assim, espíritos que neste momento não era para ele estar junto com a gente no mesmo plano terreno, porque ele está até nos ajudando de uma outra forma no plano espiritual, né? Então, assim, essa compreensão é muito importante para que a gente entenda. Não é fácil, né? Falar assim é muito fácil. Mas, por exemplo, vamos falar de um ente que é extremamente importante para a gente. Às vezes a gente tem um filho e esse filho ele convive pouquíssimo tempo conosco e retorna para o plano espiritual. Às vezes a gente fica assim uma vida toda, né, falando disso ou não aceitando isso, e às vezes ele veio com aquele compromisso de ficar aquele pouco tempo conosco mesmo, porque era necessário que ele vivesse aquele tempo conosco e que ele vai estar junto conosco ligado por laços eternos num outro plano, né, num outro local que é mais importante naquele momento. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento único na nossa vida agora. Né, pelo menos a maioria de nós não tem 100 anos, né, mas a última vez que aconteceu algo semelhante ao que está acontecendo agora, faz mais de 100 anos, né, que a gente sempre fala assim, né. Então eu acho que esse é um momento que a gente pode refletir muito, parar e pensar e ver, poxa, será que tem tanta coisa que eu dou importância que é importante mesmo? Sabe, às vezes uma palavra que não foi dita de uma forma adequada, às vezes uma arrumação que não foi feita como eu queria, né? Às vezes uma coisinha que incomoda tanto, tanto, tanto a gente, e agora num momento deste, que a gente não tem nem como encontrar com alguma pessoa que a gente quer, a gente não pode ir a determinados locais, né? Então a gente passa a ver que tem coisas que são muito mais importantes do que pequenas coisas que a gente dá valor e que muitas vezes a gente acha que são as coisas mais importantes do mundo naquele momento. Vamos lembrar que o nosso Mestre Jesus, ele nos deixou exemplos assim brilhantes e perfeitos, né? Quantas vezes a gente ouve e vê no Evangelho passagens de ensinamentos que Jesus nos deixou, que são coisas que a gente fala, mas ele era Jesus,
né? Mas nós estamos buscando evoluir cada vez mais. Então, nós não somos Jesus ainda, estamos longe, longe, longe de ser. Mas nós podemos buscar seguir esses ensinamentos do Mestre para que nós possamos melhorar a cada dia, né? E para que a gente saiba e entenda a importância desses laços, dessa proximidade que existe com aqueles outros seres humanos encarnados que estão próximos da gente, né? Que a gente está vivendo nesse plano. E também não esqueça que aqueles seres que já foram para outra esfera, para outro plano, a gente não perdeu eles de vista assim para nunca mais, né? Eles se distanciaram da gente, é uma situação que é só quando a gente passa realmente que a gente sabe, mas são seres que vão estar ligados a nós sempre e nós ligados a eles, entendeu? Então, eu gostaria de falar mais uma vez, para que a gente refletisse um pouquinho sobre isso, pensasse bastante e como é que nós podemos colocar isso na nossa prática diária, né? Porque é mais fácil, né, a gente falar, como eu disse, é mais fácil eu usar um exemplo que seria o ideal, mas que muitas vezes eu não tenho que fazer esse exemplo, né? Então, assim, a mudança, a melhora, o entendimento, ele começa pela gente, porque cada um de nós só consegue com muita dificuldade, mas com muita dificuldade, mudar um pouquinho a cada um de nós. Nada mais, gente. E olha que para mudar a gente é muito difícil ainda. Mas a gente tem condições, consegue e é capaz se nós quisermos. Agora, o próximo, a gente não vai mudar ele nunca. Porque o próximo, quem tem que cuidar dele, quem vai dar conta do que ele está fazendo, é ele mesmo. Entendeu? É ele que vai ter que olhar quando ele precisa mudar, é ele que vai estar no momento de evolução dele, entendeu? Então, muitas vezes, a família da gente, a gente quer coordenar e fazer com que todo mundo faça tudo do jeitinho que a gente quer, porque o nosso jeitinho é o certo, né? Às vezes, eu sempre digo, a gente ajuda todo mundo, a gente tem um coração enorme, muito grande, muito bom, só que eu ajudo o outro como eu acho que eu devo ajudar, como eu quero ajudar e não como ele está precisando. Porque de verdade a gente ajuda quando a gente ajuda o outro conforme ele precisa. E às vezes conforme ele precisa não é conforme eu quero fazer. Tá bom? Então acho que é isso que eu tinha que falar, né? Espero que tenha contemplado, espero que a gente tenha conversado um pouquinho mais dos ensinamentos do nosso mestre, e me desculpem, assim, às vezes o meu nervosismo, a minha preocupação, porque não é fácil a gente falar assim aqui na frente. Tá bom, gente? Cíntia, muito obrigada, muito mesmo. Belíssimas reflexões para que a gente possa estar pensando bastante no nosso dia a dia, não é? Maravilha, adorei ter você com a gente, tá? Obrigada, Lúcia, também, adorei estar aqui. E agora eu vou desconectar você. Tá bom. E vou conectar a Paulinha de novo, tá bom? Tá ótimo, então. Um beijo grande. Outro, tchau, gente. Beijo para vocês também. Paulinha, dá uma mensagenzinha aqui para mim, por favor, para eu ficar mais fácil de achar. Vamos lá. Achei. Aí. Só está conectando. Aí, ótimo. Agora você faz, por favor, o encerramento para nós? Faço sim. Eu vou, da mesma forma que você fez, Lúcia, eu vou pôr uma musiquinha, aí vocês veem se tá bom, tá? Só para acompanhar aqui. Tá bom. Ótimo. E lembrando também para o pessoal que não pegou as águas ainda, né? Pegar a garrafinha de água, o copo com água. Vocês conseguem ouvir a música e me ouvir ao mesmo tempo? Tá bem baixinho, né? Mas... Tá bom. Tá ótimo. Bom, convidamos a todos, então, para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo-o numa intensa luz radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado.
Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz muito intenso sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar também as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai da vida que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados agora sobre o alto de nossa cabeça, iluminando todo o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas, repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o perdão e o auto-perdão. Nosso sistema nervoso também é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água, que estão sendo agora fluidificados, são depositados neles os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com toda a força do nosso pensamento uma luz muito intensa, que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Vamos vibrar também pelo nosso país e pelos nossos dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Vamos vibrar também pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso e luminoso que se intensifica a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por essa casa de luz que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparados pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu os dois planos da vida. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Como a gente já tem um tempinho, Lúcia, eu vou falar para a gente fechar com o Pai Nosso, pode ser? Por favor, por favor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Paulinha. Foi muito bom ter você com a gente. Eu que agradeço, Lúcia. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz também. Obrigada, Cíntia, pela palestra. E um beijão para todo mundo. Um beijão muito apertado de saudade, mas na certeza de que em breve estaremos juntos. Fica com Deus. Obrigada. Antes de a gente encerrar, temos ainda um minutinho. Eu gostaria de lembrar a todos os trabalhadores e alunos do A Caminho da Luz que nós estamos com os nossos estudos virtuais. Eles se iniciaram essa semana passada para os alunos e esta semana para os trabalhadores. Quem tiver dificuldade em acessar a rede social, nós temos um grupo de companheiros que estão monitorando a gente para que a gente consiga entrar e consiga acessar facilmente a plataforma para poder participar do estudo. É uma maneira muito importante de a gente se sentir unido à casa e unido aos nossos companheiros, tá? Então, vejo lá, a Lumena passou um boletim com todos os dias de trabalho, todos os nossos trabalhadores estão cadastrados no sistema, basta que a gente entre lá, faça o teste, tem um horário que os nossos companheiros estão monitorando a gente para ajudar, e vai ser maravilhoso se a gente puder ter
todos os trabalhadores inseridos nos estudos. Vai ser muito, muito, muito bom, tá bom? Contamos com vocês. E, lembrando mais uma vez, do encontro de domingo. Não podem perder, tá bom? Não podemos perder. Então, agora agradeço a todos que nos acompanharam na live e desejo que fiquem todos em muita paz.